Mais um culto onde nós vamos falar sobre finanças. Como a Aline disse, né? Quem está colocando em prática o que está sendo falado aqui já pode estar vendo mudanças na sua vida pessoal e na gestão financeira e naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Nós te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te damos graças, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor tem tratado com os nossos corações, ó Deus, numa área tão importante das nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, não seja a Miriam que esteja falando, mas que o Senhor possa falar por minha boca, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem no teu coração, Senhor, para esta igreja, possa, Senhor, ser derramado, Senhor, nesta noite, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, com as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, transformados, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Finanças. Como esse assunto é importante na vida da gente, né? Eu estava fazendo algumas pesquisas e desde que foram feitas as divisões, né, dos temas para os meses, e que em mês de outubro seria sobre finanças, eu tenho buscado muitas palavras, né, buscado muito do Senhor, assim, o que o Senhor quer nos falar sobre finanças, o quanto isso é importante para nós e quanto isso, a parte financeira, afeta todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala muito de finanças e um manual de instrução completo está lá em Provérbios. Então, assim, a Bíblia, ela traz como você deve fazer, como você não deve fazer, como você deve administrar. E eu fui buscar algumas informações recentes, né, de como é que está o Brasil, de como é que está, né, as pessoas com relação a finanças agora. E não sei se vocês estão acompanhando aí, o governo lançou um programa que se chama Desenrola. Vocês estão acompanhando? O que é esse Desenrola? Ele é um programa que publica, né, regras de renegociação de dívidas que o governo fez, né? E aí ele fez um acordo com os bancos para que os bancos pudessem fazer acordo com as pessoas que estavam devendo. Então, olha só a estimativa do que teve lá. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. E me chamou muita atenção porque desses 70 milhões, as dívidas eram até R$100. Nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de R$100. E aí, segundo o Ministério da Fazenda, 1,5 milhão de brasileiros têm dívidas com esse valor. E de acordo com a portaria do governo, os bancos, né, eles teriam que, nesses acordos, tirar o nome dessas pessoas do SPC, né, liberar o nome delas. E muitas pessoas se beneficiaram desse programa. Paralelo a isso, 57% dos casamentos acabam por problemas financeiros. 57%. Segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os problemas financeiros são a maior causa de divórcio no Brasil. 57% dos casamentos são encerrados por desentendimentos referentes ao dinheiro. E, além disso, o Banco Mundial aponta que somente 3,64% da população tem o costume de economizar pensando no futuro. Aquilo que o Rogério trouxe no primeiro dia aqui, né? No último ano, apenas 28% dos brasileiros afirmaram ter poupado algum tipo de valor. E aí, nessa mesma pesquisa, eles mesmos colocam que prosperidade e riqueza são coisas diferentes. Por exemplo, existem pessoas que ganham muito dinheiro e fazem má gestão do seu dinheiro. E tem outras pessoas que ganham muito menos, às vezes um salário mínimo, e pela boa gestão dos seus recursos financeiros, elas não têm dívidas.
Então eles falam assim que portanto, o casal, ele não pode acreditar que todos os problemas financeiros se resolverão se ele ganhar mais. Não é essa a solução. Tem muitas pessoas que elas podem ganhar 10 vezes mais do que elas estão ganhando e elas não vão resolver os problemas financeiros. Porque os problemas financeiros não estão exatamente em quanto você ganha, mas de como você faz a gestão do seu dinheiro. Eu trabalhava em um lugar, né, só encerrando aqui, o estudo aponta que pelo menos 46% dos casais brigam por questões financeiras e 51% culpam o outro pela situação. Eles não se colocam como responsáveis. E para completar, 15% dos entrevistados acreditam que assuntos financeiros não devem ser conversados na relação. Cada um faz a sua gestão ali e o outro que está vendo o companheiro deixando o dinheiro ir para o ralo, nem conversa sobre isso e vai causando lá o divórcio. Eu trabalhei em um lugar certa vez em que me chamou muita atenção porque todas as pessoas que trabalhavam no apoio, né, as pessoas da agente de limpeza, ou que tinham os salários mais baixos do lugar, todos eles tinham a casa própria, seja de CDHU, seja o apartamento social lá, né, popular, todos eles tinham a sua casa própria, estavam pagando suas parcelas, estavam morando e tal. Em compensação, todos os gerentes, que eram os que ganhavam mais, muito mais, todos eles moravam de aluguel. Por quê? Não é o quanto você ganha, é o que faz sentido para você, certo? Então, para aqueles que tinham um padrão mais alto, para eles valia mais a pena estar morando num lugar mais rico, num lugar que tivesse mais ostentação, do que eles terem a casa própria. E aí a gente começa a refletir na questão da gestão financeira. Bom, se não importa, né, se a questão de quanto você ganha não é o ponto crucial para a sua gestão financeira, o que é então? Por que algumas pessoas ganham muito menos e conseguem ter um equilíbrio financeiro, conseguem desfrutar daquilo que eles ganham? E por que aquelas pessoas que ganham às vezes mais não conseguem? Ou vice-versa também, né? Porque às vezes você ganha pouco, mas também não consegue usufruir daquilo que você faz, não consegue administrar. E aí eu lembrei de uma história, né, que aconteceu de um julgamento. Por exemplo, se eu te perguntar, Aline, você já pensou em ser milionária igual Bill Gates? Já passou pela sua cabeça? Já passou, pastor? Passou? Milionário? Já passou pela cabeça de vocês serem milionário? Já se viram assim? Certa vez estavam passando 2 pessoas ali dentro de uma comunidade muito carente. Onde vocês, não sei se você já conhece, assim, os barracos que vão acontecendo, ou às vezes as pessoas vão morando dentro de lugares que é feito mesmo com plástico, né? E uma virou para a outra e disse assim, gente, eu não consigo entender como as pessoas se acostumam a esse tipo de moradia, esse tipo de estilo de vida, né? Porque assim, eu não vejo que elas fazem alguma coisa para sair daquilo. E o outro olhou para ela e disse assim, você já se imaginou no lugar do Bill Gates, ganhando milhões ou fazendo alguma coisa assim que seja além do que você é o seu natural? E a pessoa disse, nesse nível não. Já pensei ganhando bem, né? Tendo um carro melhor, uma casa melhor, nesse nível não. Falou, por que não? Sei lá, eu não me imagino como é que eu faço para ganhar milhões como ele faz. E a resposta que ele disse foi, assim como você não vê meios de você chegar a esses bilionários, essas pessoas também acham que a classe social mais alta, que seja de classe média, também está tão distante quanto. Então, o que interfere ali não é a quantidade, né, a sua classe social, mas é o quanto você se imagina estando acima. E aí nós vamos lá para Lucas 14, 28, que diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro,
não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, a gestão financeira, ela independe da quantidade de dinheiro que você tem para administrar. Você precisa saber administrar no pouco ou no muito. A pessoa pode ganhar pouco e ela também fazer as coisas que ela não deveria fazer, só que se ela não aprende a administrar o pouco, quando ela chegar no muito, né, aquela coisa de, eu não consigo gerir um salário que chega para mim, mas quando eu tiver 10 vezes mais, eu vou conseguir? Não, você não vai conseguir. Se você não administra bem aquilo que você faz com pouco, quando você tiver o muito, o seu padrão de vida vai sendo modificado, que da mesma forma você não consegue administrar aquilo. Então, se você não administra o pouco, o muito também não administra. E aí, nessas reflexões que eu fui fazendo, né, e pegando textos bíblicos e conversando com Deus a respeito disso, duas coisas a gente pode pensar sobre isso. Uma delas seria falta de conhecimento e planejamento financeiro. Seria a primeira hipótese. Por que uma pessoa não faz uma boa gestão dos recursos que chegam para ela? Se ela não faz uma boa gestão porque ela não sabe gerir, qual é a solução para isso? Eu vou buscar informações, vou buscar conhecimento. E quando eu falo de buscar conhecimento, eu estou falando ali de como que eu posso negociar para eu não pagar juros quando eu vou fazer uma compra, como que eu posso administrar o meu cartão de crédito para que eu não gaste além do que eu deva ali, como que eu faço para não pagar tarifas que eu não preciso pagar, como é que eu faço para fazer boas compras na hora que eu estou comprando, como é que eu faço para produzir aquilo que eu tenho talento para produzir e vender aquilo que eu estou fazendo, porque, gente, nenhum de nós não tem nenhum talento que você não possa usufruir dele para fazer dinheiro. Nenhum de nós tem. Nenhum de nós não sabe fazer nada que você não possa vender, ainda que você não tenha habilidades manuais para fazer alguma coisa, para produzir, para vender. Você tem como ensinar alguém a fazer alguma coisa que você sabe. Todos nós temos talentos. Ninguém pode dizer que eu não sei fazer nada que possa me gerar dinheiro. Todos nós temos. A questão é o que nós fazemos com os talentos que nós temos. Então, se você for estudar a parte financeira de qualquer lugar, né, em qualquer economista que vai falando, as questões que nós temos muito assim é de nós não produzirmos, não gerarmos recursos ou não gerarmos coisas que vai trazer solução para a vida de outras pessoas, que você possa ser remunerado com aquilo. Então, dentro disso, né, tem pessoas, por exemplo, que são CLT, que trabalham registrado e tal, quando recebem férias, o que eles fazem? Quem nunca gastou todo o seu dinheiro de férias? Nossa, caiu um dinheirão lá na minha conta aqui, né? Recebi adiantado, vou sair de férias, vou torrar tudo, vou viajar, vou lá tomar, né, para a praia, vou passar um mês lá. E aí, quando volta a trabalhar, cadê o salário? E a conta chegando. Por que a pessoa fez isso? Provavelmente ela não sabia que as férias dela foi adiantada. Então, é uma questão de falta de informação. Ela não sabia daquela administração, e aí até ela colocar todas as contas dela em dia, já vai se passar mais um mês, e aí ela vai passar os apertos e tal. No segundo ano, quando ela tira de férias, vamos combinar que ela já sabe. Se ela fizer de novo, não é falta de conhecimento, é falta de administração. Certo? Teve uma vez que lá na Solid, né, no abrigo onde eu trabalho, a gente faz compras de alimentos, e aí a gente começou a perceber que várias vezes a cozinheira chamava e abria o pacote de arroz, falava: Miriam, vem cá. Abria o pacote de arroz lá. Não sei se vocês já tiveram a experiência de sair como se fosse umas borboletinhas do pacote de arroz. Nunca tiveram experiência?
Já teve? E aí, o que acontece? Gente, a gente não pode ficar com o arroz dessa forma. Não, mas isso aqui não é problema. Se você deixar no sol, as borboletinhas saem e o arroz não está estragado. Tudo bem, na minha casa você pode, na sua você pode, mas ali não pode. O que a gente fazia? Tinha que se desfazer do arroz. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três e começou a me irritar aquilo, peguei e liguei para o fornecedor. Gente, vocês estão me vendendo arroz estragado. Como assim? Aqui é uma ONG, aqui é um abrigo, eu não posso ficar perdendo arroz dessa forma tal. E aí a moça, com a maior paciência do mundo, ela perguntou para mim: onde você armazenou o arroz? Ué, na despensa. Está guardado lá na despensa. A sua despensa, ela tem ventilação mais fria, é mais quente? Como que é a sua ventilação? Normal. É um cômodo que você guarda os alimentos ali. Deixa eu só te explicar, Miriam. O arroz, todo o arroz, ele já vem com aquela predisposição de criar aquelas borboletinhas. Se você olhar o saquinho, não tem furo, não foi de fora que veio. Ele está brotando de dentro para fora. Por quê? Dependendo da temperatura do ambiente onde ele estiver, aqueles borboletinhas elas vão acontecer. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Só que, como a gente compra em quantidade e aquilo começou a ficar mais quente, o que a gente precisou fazer? Vamos colocar climatização na sala. Coloca ar-condicionado, fica a sala refrigerada, acabou o problema do arroz. Então, são informações que fazem a gente ter uma gestão dos nossos recursos de uma forma que é inteligente, para que a gente não tenha perdas e a gente consiga administrar aquilo que chega nas nossas mãos. Primeira hipótese. Então, eu preciso buscar conhecimento, né? Existe não sei se vocês já ouviram falar daquela pirâmide do chá, que ele fala assim, 15%, aquela parte de baixo da pirâmide, né? A pirâmide é assim, aquela parte de baixo, 15% daquilo que nós temos para ter sucesso é conhecimento, é saber o que eu estou fazendo, é buscar informação, é administrar aquilo que eu estou fazendo com inteligência. 25% vai depender da minha habilidade. Eu tenho informação, mas se eu não tenho habilidade para colocar aquilo em prática, eu também tenho algumas questões ali, talvez de estar buscar recursos em algo que eu não tenho talento para fazer. Então, eu tenho informação, mas eu não tenho habilidades para fazer aquilo. Só que 60% da pirâmide, na parte da pirâmide maior, é que você precisa ter atitude. Você precisa entrar em ação. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter habilidades, mas você não colocar ação naquilo que você sabe fazer. Então, se a gente pegar lá a parábola dos talentos, quando o Senhor vai lá e dá os talentos para as pessoas, o que eles fizeram? Eles entraram em ação para multiplicar os seus talentos. Se eu enterro os meus talentos, não adianta eu ter nem habilidade e nem conhecimento. Eu preciso colocar em ação aquilo que eu tenho como recursos para gerar recursos para mim. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então, veja que nem tudo que chega nas suas mãos é pão. Lá em 2 Coríntios 9, de 10 a 11, ele diz assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda generosidade, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que ele está falando aqui? Você recebe pão, que é o seu sustento, mas você também recebe semente. O que acontece é que a gente recebe tudo aquilo que chega nas nossas mãos e a gente come o pão e come também a semente.
Para que serve semente? É para plantar. A semente serve para eu multiplicar o recurso que chega na minha mão. E aí, quando você vê essas estatísticas das pessoas que não conseguem guardar nada, que não conseguem ter dinheiro, que não conseguem administrar os recursos que chegam, o que elas estão fazendo? Comendo as sementes. Daqui a pouco, eu comi a semente e aí eu não tenho mais como gerar recursos, porque tudo que eu tinha que ter plantado e revertido em outras coisas, eu engoli. Eu retive para mim. Uma semente que eu guardei dentro de um vidrinho, que eu não germinei, ou que eu não fiz com que ela prosperasse, ela vai germinar? Se eu retive a semente para mim, com medo de faltar, ela vai frutificar? Eu segurei. Deus não nos chamou para ser represa, Deus nos chamou para ser rio. E quando eu frutifico, quando eu planto, eu não só vou multiplicar as sementes que o Senhor me deu, mas eu também vou ser bênção na vida de outras pessoas através das sementes que eu plantei. Então vamos pensar, se você tem, por exemplo, uma fruta que você gosta. Se você comer a fruta e você engolir a semente também, quantas frutas você vai ter de novo se aquilo não for plantado? Você acabou ali. Não tem outra para plantar. Agora, se você pegar a sua maçã, que eu dei aqui como exemplo, comeu a maçã, mas eu peguei a semente e plantei, o que eu vou ter de retorno? Uma árvore com várias maçãs. Você consegue contar quantas sementes uma maçã tem, mas você não consegue contar quantas maçãs aquela semente vai te gerar. Então o Senhor tem promessas que Ele vai multiplicar aquilo que você vai colocar a sua mão. Só que você está enterrando aquilo que o Senhor te deu. E aí, eu não sei se vocês lembram de uma... Passa muito no YouTube é uma gincana que parece que um exercício que foi feito com algumas crianças do Marshmallow. Não sei se vocês viram. O que aconteceu? Lá em 1960, um pesquisador ele fez uma pesquisa com várias crianças, né, e a Juliana chegou a fazer essa brincadeira com a Malu. E aí ele colocou várias crianças individualmente numa sala e ele pediu para a criança escolher um doce que ela gostasse muito. E a criança foi e escolheu. E nesse que aparece no YouTube, depois se vocês tiverem curiosidade, pesquisa lá, eles colocam, era lá nos Estados Unidos, e eles gostam muito de marshmallow. E eles colocam a criança sentadinha na frente de uma mesa, com um prato em cima da mesa tampado. E aí, quando eles destampam o prato, tem um marshmallow lá no prato da menina. A criança, geralmente, ela vibra, nossa, né? Uma coisa que ela gosta. E aí, a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela vira para a criança e fala assim, olha, eu vou sair um pouquinho da sala e você vai ficar aqui. Se você não comer o marshmallow, quando você voltar eu te dou mais um. Você vai ter 2. Se você comer, tudo bem, não tem problema. Mas você decide, você pode comer um ou você pode esperar eu voltar e quando eu voltar você vai ter 2, tá bom? Tá bom. A pessoa sai. Gente, é tão interessante você ver. Tem criança que pega o marshmallow, ela cheira, ela passa a língua, ela dá uma mordidinha e coloca lá virado, assim, para a pessoa não ver. Tem criança que ela não aguenta e ela come. Tem criança que aguenta a pessoa chegar, e aí quando a pessoa chega, ela ganha mais um, e aí ela come os 2. O que eles perceberam nessa pesquisa? O que isso tem a ver com o dinheiro? Eles foram acompanhando essas crianças quando foram crescendo. E aí o que eles perceberam é, aquelas crianças que tiveram controle emocional de esperar, de não ter a recompensa imediata, que tinha um marshmallow, mas esperava a moça voltar e ter 2, eles
começaram a ter mais prosperidade financeira, começaram a ter salários maiores do que os outros, porque eles tinham domínio próprio e sabiam esperar. Aqueles que comeram de imediato, porque assim, esses comportamentos eles foram se repetindo ao longo da vida adulta da pessoa. O que eu quero trazer para nós? Não coma as suas sementes. Quando a gente come as nossas sementes, quando a gente tem uma recompensa imediata, eu não tenho paciência de esperar aquela semente germinar. A minha recompensa é imediata, é agora, só que se eu esperasse, eu ia ter aquela recompensa multiplicada. Faz sentido, gente? Então, a gente precisa mudar a mentalidade. Nem toda semente vai ter aquela maturação dela tão rápido. Dependendo daquilo que você tem como objetivo, você vai ter que esperar mais que o outro às vezes. Se você plantar uma maçã, você vai ter, por exemplo, a laranja, ela frutifica no máximo depois do segundo ano. Ela pode gerar até 2.000 laranjas por árvore em média, e cada fruta ela tem 5 sementes. Se você fosse plantar uma melancia, por exemplo, ela fica pronta na colheita de 80 a 110 dias. Só que nós devemos esperar a colheita de 1 a 2 melancias por peça. Só que a quantidade de semente que ela traz é de 400 até 800. Se você for plantar um milho, que é muito mais rápido, a colheita acontece de 4 a 6 meses após o plantio. E, em média, cada pé possui entre 2 a 3 espigas. Só que uma espiga de milho, ela tipifica de 500 a 800 sementes. Então, você precisa saber aonde você quer plantar. Aonde você tem condição de esperar. Se você tem condição de esperar uma que vai demorar muito mais, ou se você tem condição de plantar alguma coisa que seja mais rápida, mas a mensagem é: não coma a sua semente. Você precisa ter esse controle de você poder falar assim: não é para mim agora, mas olhando lá na frente, eu vou saber que se eu esperar agora, eu tenho uma recompensa lá na frente. Gente, vocês já viram aquelas pessoas que assim não conseguem esperar nada, não conseguem ter dinheiro na carteira, né? Então a gente precisa ter mudança da nossa mentalidade. Enquanto eu não mudo a minha mentalidade, eu continuo comendo as minhas sementes, porque afinal de contas eu preciso de recompensa imediata, né? Então, primeiro, se eu estou comendo agora só para eu consumir, né? Então, se eu consigo ter essa mudança de mentalidade, eu já viro uma chave grande que é: eu preciso olhar os meus recursos como sementes. Se eu não tenho esse entendimento que os meus recursos são sementes, eu vou continuar comendo e eu não vou ter essa safra da prosperidade que eu tenho para receber daquilo que eu estou plantando. Quais são as diferenças? Lá naquele versículo ele diz assim, que quando você planta, né, você recebe em abundância e você recebe para você mais do que suficiente para você comer. Lá em Efésios 4:28 ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A gente está falando aqui de você ter recursos, ou de você ter uma vida próspera, não só para você, mas para você também poder ajudar outras pessoas, que é o que o versículo coloca aqui, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E aí a gente vai falando sobre caridade e generosidade. Vocês sabem qual é a diferença de uma pessoa caridosa e uma pessoa generosa? A Bíblia fala de generosidade. Uma pessoa caridosa é aquela pessoa que só dá para quem ela acredita que precisa. Então ela acha que precisa, eu só dou para aquela pessoa se ela precisar. Se ela não precisar, eu não dou.
Qual é o problema de uma pessoa caridosa? Se ela só dá para quem ela acha que precisa, ela tem dificuldade de receber. Porque se eu só dou para quem eu preciso, eu uso o mesmo conceito de que se eu estou recebendo, a outra pessoa acha que eu estou precisando. E às vezes você não está precisando, mas você precisa ser abençoado. Generosidade você dá, independente, você dispõe, independente da outra pessoa estar precisando ou não. Se você é uma pessoa generosa, você tem facilidade de receber também, porque você tem o entendimento de que é melhor dar do que receber. A outra pessoa está sendo abençoada porque ela está me abençoando também. Entenderam? Lá em Gênesis 12:2 diz assim para Abraão: te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. O que Deus está dizendo ali? Eu vou fazer de você uma bênção, mas eu vou te abençoar, mas eu quero que você também seja uma bênção. O Senhor quer que nós nos abençoar, como nós cantamos aqui, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde nós colocarmos as nossas mãos, nós abençoaremos outras pessoas. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer trazer para nós bênçãos, quer suprir todas as nossas necessidades, mas Ele quer também que nós sejamos canais de bênção. Ontem nós estávamos no discipulado e eu pedi autorização para Clarice para contar o testemunho dela. A Clarice falou: eu tenho um milagre para contar para vocês. E me corrija se eu estiver falando errado, Clarice. Mas assim, ela contou que ela conheceu uma pessoa que estava passando por várias questões de privação e ela percebeu que a pessoa estava precisando de um fogão, né? E aí a Clarice falou: eu não tenho um fogão para dar, mas eu tenho como me movimentar para fazer um levantamento de doações para esse fogão chegar nas mãos dessa pessoa. E o que ela fez? Ela começou a colocar nos grupos que ela tinha: olha, existe uma pessoa assim, assim, que ela está precisando de um fogão. E aí alguém viu essa mensagem e falou: tem um fogão aqui que é usado, mas o fogão está em bom estado. Clarice, vou deixar na sua casa, você faça chegar na mão da pessoa. E assim aconteceu. Só que quando a pessoa foi entregar o fogão na casa da Clarice, a pessoa observou que o fogão da Clarice não estava bom. Estava pior do que aquele que ele estava deixando para doar. E aí a Clarice contando que ela pegou o fogão e entregou para a pessoa e continuou com o fogão dela. Quando foi pouco tempo depois, não lembro quantos dias, né, Clarice? A pessoa chegou lá e falou: Clarice, percebi que o seu fogão não estava bom, eu trouxe um novo para você. O que nós estamos dizendo, gente? Nós não somos represa, nós precisamos ser rio. Porque nós não estamos falando aqui de dinheiro única e exclusivamente de finanças, de dinheiro, de você ser rico. Nós estamos falando de prosperidade. Quando nós nos movimentamos para abençoar outras pessoas, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Quando nós nos movimentamos para estar levando outras coisas para outras pessoas, gente, quando eu retenho aquilo que eu posso abençoar outra pessoa, porque eu tenho medo que falte para mim, isso não é uma mente de abundância, isso é uma mente de escassez. Se você tem uma mentalidade de escassez, você provavelmente vai ter dificuldade com as suas finanças, porque você não tem a abundância de liberar para outras pessoas. E aqui eu estou falando de liberar com critérios, né? Estou falando a gente tem que ficar dando dinheiro ou ajudando qualquer pessoa que Deus esteja tratando com ela. Faz sentido, gente? Então, assim, primeira coisa, conhecimento. Primeira coisa, buscar informações. Eu sei o que eu estou fazendo, tem estratégias para ir. Aí nós vamos para a segunda hipótese, né? O segundo motivo de nós não termos um controle financeiro que seja adequado. Se eu sei tudo o que eu tenho que fazer, se eu conheço os meus talentos, se eu sei que eu tenho fontes de recursos para entrar, se eu sei como gerar
riquezas ou gerar recursos para mim e eu não faço, onde está o problema? Eu sei como eu faço para gerar recursos. Eu sei o que eu tenho que fazer para gerar riqueza. Eu tenho talentos, eu sei que talvez se eu fizer isso aqui e eu vender e oferecer, eu vou tirar recursos para pagar as minhas necessidades, para pagar aquilo que eu tenho. Se eu não faço, ou se eu continuo fazendo errado, se eu continuo gastando lá o dinheiro das minhas férias, todo ano eu sou endividado, se eu pago o meu cartão de crédito, daqui a pouco eu estou endividado de novo, e aí eu não consigo fazer uma gestão financeira, aonde está o problema? Se eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí nós vamos para o segundo ponto, que é: saber é cognitivo, mas fazer é emocional. E aí o versículo que eu tenho para vocês, para a gente meditar em cima dele, é 3 de João 1:2. Ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Nós primeiros precisamos ser prósperos na nossa alma. Se nós não somos prósperos nas nossas almas, nós não vamos ser prósperos aqui fora. Eu preciso ter prosperidade nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. Eu preciso ter a mudança dos meus pensamentos. Então as pessoas, elas não querem dinheiro, elas querem aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Acontece que dependendo da relação que você teve com o dinheiro na tua história, se o dinheiro for para você associado com alguma coisa que te traz dor, você rejeita o dinheiro. E isso não é consciente. Isso é inconsciente, porque nós vamos criando padrões de comportamento que, dependendo do que aconteceu comigo e que eu estou associando com recursos, eu vou começar eu digo com a minha boca: eu quero receber mais, eu quero juntar dinheiro, eu quero fazer aquela viagem, eu quero dar mais conforto para minha família. Só que no primeiro indício de que o dinheiro está começando a chegar para mim, opa, dinheiro não é bom. De algum jeito eu vou fazer com que esse dinheiro vá embora. Aquela pessoa que ela não consegue ter 10 reais na carteira, sabe, criança, quando você dá lá o dinheiro para o lanche, ela fala: o que dá para comprar com isso? Porque ela quer gastar tudo, custa que custar. Se a pessoa tem uma relação com dinheiro, que ela acha que quando ela tiver dinheiro, aquilo vai trazer algum problema para ela, inconscientemente ela vai se livrar, ou ela vai impedir que aquele dinheiro chegue para ela. E isso é uma autoproteção. Isso se chama intenção positiva. Eu quero me proteger para evitar que aquilo aconteça de novo. Certa vez a gente estava lá fazendo um curso sobre gestão financeira e era um pastor que estava ali dando o curso, e ele trouxe assim um exemplo que foi assim muito significativo, né? Ele contou assim que tinha um casal que tinha 2 ou 3 filhos, e eles foram procurar assim um aconselhamento pastoral, porque a moça já não aguentava mais passar necessidades em casa, porque todo o salário que o marido ganhava, e ele ganhava muito bem, diz ela, ele pegava e emprestava para os irmãos, sabendo que os irmãos não iam pagar. Isso repetidas vezes. E isso começou a trazer conflitos para o casamento. E aí a mulher trouxe para o pastor, falou assim: eu não aguento mais, meus filhos passam necessidade, a gente passa necessidade, as contas estão atrasadas, nós temos o dinheiro para pagar, só que quando o dinheiro chega nas mãos do meu marido, ele beneficia os irmãos dele e a nossa família fica passando necessidade. Tem toda a razão, né? E aí o pastor começou a fazer perguntas para esse rapaz. Como é que foi a sua infância? Porque, gente,
boa parte de todos os conceitos que a gente vai tendo, muita coisa a gente tem em memórias da infância. E aí ele trouxe. Quando eu era criança, eu me sentia totalmente rejeitado pelos meus irmãos. Eu não me sentia pertencente. Eles brincavam entre eles e eu ficava à parte. Eu não me sentia amado pelos meus irmãos. Quando eu cresci e os meus irmãos vêm e me falam, me empresta o seu dinheiro, mesmo eu sabendo que eles não vão me pagar, eu empresto, porque é a forma de eu ser aceito pelos meus irmãos. Isso é consciente para ele? Não era. Ele estava querendo ser amado pelos irmãos. Ele estava querendo ser aceito pelos irmãos. Então, a forma que ele encontrou de ter essa aceitação foi emprestando, sabendo que ele iria não receber e prejudicando a sua família. Ele amava a esposa e os filhos muito. Só que, gente, questão de rejeição, comparação, baixa autoestima, são questões que fazem você ter um problema sério com as suas questões financeiras. Então, se eu estou sentindo alguma frustração emocional, o que a gente faz? Pega o cartão e eu vou lá para o shopping, eu gasto tudo porque eu estou tendo uma recompensa imediata. Eu estou suprindo uma necessidade emocional. E aí a gente vai repetindo esse padrão, ele vai repetindo aquilo que a gente vai fazendo. Lá em Provérbios 23:7 ele diz assim: pois como ele pensa dentro de si, assim ele é. Eu vou repetindo padrões e vou repetindo comportamentos. O comportamento ele é repetitivo onde você estiver. Você pode fugir de outras pessoas, de você não foge. Você continua com as repetições. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ah, Miriam, mas isso é inconsciente. Como é que eu faço? Eu preciso buscar o meu autoconhecimento. Eu preciso entender quais são os meus padrões de comportamento. Se eu não sei aonde é que eu faço, quando eu não sei quais são os gatilhos que me fazem isso, eu continuo repetindo, porque são padrões de comportamento inconscientes. E eu vou continuando fazendo as mesmas coisas. Como eu breco isso? Como eu resolvo isso? Eu primeiro preciso identificar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não consegue identificar, se você não consegue saber aonde está, você vai fazer de novo. Então, o convite que eu faço para vocês é: você precisa identificar quais são os seus padrões de comportamento. Qual é a tua relação com o dinheiro? Qual é a relação que a sua família tem com o dinheiro? Se você observar, você vai ver assim, muitos padrões de comportamento sendo repetidos pelos seus pais, pelos seus bisavós, e por aí você vem, e aí você tem um compromisso emocional com aquilo que foi falado para você desde a sua infância. Padrões de comportamentos que precisam ser rompidos. Lá em Gálatas 4, de 1-5, ele diz assim: mas digo que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo designado por seu pai. Veja, o Senhor fala que nós somos herdeiros. Nós já temos toda a herança que o Senhor já disponibilizou para nós. Só que nós, enquanto nós formos meninos, nós não temos condições de receber a herança que já está liberada. Meninos não recebem herança. Meninos não vão receber herança, porque se a herança for entregue para um menino, ou ele vai se machucar com a herança que recebeu, ou ele vai escoar como nada. Nós precisamos ter maturidade. E essa maturidade também é uma maturidade emocional. Essa maturidade também é uma maturidade de autoconhecimento, de saber o que é que eu estou fazendo, por que estou repetindo, o que é que eu preciso brecar, o
que é que eu preciso mudar? Qual é a mentalidade que eu preciso transformar na minha mente? Para que então eu tenha condições, eu sou legítimo para receber uma herança, mas eu estou desqualificado ali porque eu não estou tendo a maturidade que eu preciso ter para receber o que o Senhor já me deu. Quando eu estou buscando, correndo atrás de coisas, de bênçãos, quando eu estou correndo atrás de coisas que eu não deveria estar correndo, eu estou dizendo para o Senhor: a herança que o Senhor já me deu não é suficiente. Eu tenho uma herança à minha disposição. E se eu não recebi, não foi porque Deus já não me deu. Foi porque eu não tive maturidade de receber. Deus não te chamou para fazer parte da estatística de endividados. Deus, Ele te chamou para ser bênção e para você abençoar. Deus te chamou para cumprir princípios de obediência, né? Existem duas formas de obedecer. Para quem tem filhos aqui sabe. Ou ele te obedece porque tem medo das consequências do que o pai e a mãe vai fazer se você não obedecer. E aí o que acontece, dependendo de uma idade que ele vai pegando, quando o pai e a mãe não estão perto, terminam desobedecendo porque as consequências já não vão acontecer daquela forma, né? Quem tem filhos aqui sabe. Ou você vai obedecer por fidelidade e confiança naquele que te propôs. Porque se você confia naquilo que o seu pai e a sua mãe estão dizendo, você sabe que o que ele está te pedindo para fazer é o melhor. Então você faz e você obedece por honra àquele que te propôs fazer ou não fazer aquilo que está te pedindo. E aí nós vamos lá para dízimos e ofertas. Vocês já viram em aniversário de criança ou de qualquer pessoa, quando tem lá o aniversariante, vem o bolo, geralmente é um bolo que ele dá para todos os convidados, sim ou não? Não é um bolo que vai ficar ali faltando convidados. A gente faz mais ou menos os cálculos, então tem suficiente para todo mundo. Só que, por que na hora de cortar o bolo fica aquela brincadeirinha de quem vai ganhar o primeiro pedaço? Né? E quem tem filho fica na saia justa. Pai, é um filho mais queridinho que vai ganhar, né, pai? Não sei o quê. E geralmente quem a gente escolhe? Ou o meu cônjuge, ou o meu pai, se eu for solteiro, mas eu vou escolher aquele que tem honra. O primeiro pedaço não é um pedaço diferente do restante dos convidados. Não é um pedaço de bolo que foi feito à parte. É o mesmo bolo. Só que quando eu dou o primeiro pedaço para aquela pessoa, eu estou dando a ele honra. Quando você dá o seu dízimo, você está dando para Deus o primeiro pedaço daquele que está tendo honra, porque o bolo é o mesmo para pagar todas as contas, o dinheiro é igual, não tem distinção, não tem lá um pontinho vermelho lá no seu extrato de colocar esse aqui, ó, é um dinheiro diferenciado, o dinheiro é igual para tudo. Só que quando eu tiro o primeiro pedaço para dar o meu dízimo, eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor tem honra na minha vida. Eu estou te honrando o meu primeiro pedaço de bolo. Dinheiro não transforma as pessoas, mas o dinheiro coloca em evidência aquilo que as pessoas já são. O dinheiro ele vai evidenciar aquilo que você já é. Se você é arrogante, se você é generoso, se você é uma pessoa que ama o dinheiro, você vai amar o dinheiro, você tendo muito ou você tendo pouco. O amor ao dinheiro não quer dizer que é só para as pessoas que são ricas. Todos nós, quando nós temos dinheiro, quando nós temos poder, quando nós temos status, ele não transforma você, mas ele vai mostrar quem de fato você é. E aí eu coloco aqui como reflexão: como estão as suas finanças hoje? Será que você está lá dentro da estatística das pessoas que são endividadas? Será que você é da pessoa ali que não consegue ter dinheiro porque as suas emoções precisam ser trabalhadas? Será que nós estamos tendo mente de escassez ou mente de generosidade? De saber que ainda que eu não tenha nesse momento,
mas se eu fizer uma ação, se eu me movimentar, eu vou ser canal de bênção para receber, para abençoar uma pessoa. Mesmo que eu não tenha a intenção de receber, mas que o Senhor vai te honrar por aquilo que você está fazendo. Porque quando eu abençoo uma pessoa, eu não posso ter na minha mente, eu vou dar porque eu vou esperar alguma coisa em troca. Não. Tenho que dar, eu vou ser generoso, eu vou ser grato pelaquilo que eu tenho, mas eu também tenho que ter a mentalidade de ser generoso na vida de outras pessoas. O que nós esperamos é que nessa igreja nós possamos ter as nossas mentes, os nossos corações, nós sejamos prósperos, como próspera é a nossa alma, e que nessa igreja nós possamos ter almas de pessoas generosas, de pessoas que tenham sabedoria para lidar com seus recursos, de pessoas que tenham sabedoria para lidar com as suas finanças, porque não é propósito de Deus que você passe necessidades, não é propósito de Deus que você viva endividado, não é propósito de Deus que você pegue emprestado e você não devolva, não é propósito do Senhor. E se você emprestou para alguém e você está aí cobrando a pessoa, perdoa a dívida. É o melhor que você faz, sabe? Presta atenção no que você faz. Então, planeja as suas finanças. Não coma as suas sementes. Cumpra os princípios, você precisa plantar. Porque se você comer as sementes, você não tem como colher de volta. Você não tem como ter retorno daquilo que Deus já colocou nas suas mãos. E todos nós, em algum momento, já tivemos recursos nas nossas mãos. A questão é, o que nós fizemos com eles? E eu digo aqui, gente, que eu sei o que é passar por uma falência. Eu sei o que é não ter dinheiro. Eu sei o que é passar por escassez. Eu sei o que é chegar na porta de uma padaria e você ficar contando moedinhas para comprar um litro de leite. Mas isso não pode ser o normal para a gente. Isso não pode ser. Como a Aline disse, nós vamos passar por momentos. Mas é passagem. A gente não pode achar que isso é o normal, de nós ficarmos naquele lugar, porque Deus te deu talentos, Deus te deu recursos que você pode estar gerando recursos, Deus te deu coisas que você pode fazer. Cabe a você entrar em ação para que você possa ter os recursos e desses recursos gerar também sementes para que você possa abençoar outras pessoas. Não seja somente aquele que pede bênçãos. Seja grato por aquilo que você tem. Sabe, um coração de pessoas assim que só querem receber não é um coração de uma pessoa que quer abençoar. Eu preciso ter gratidão por aquilo que eu tenho, mas eu preciso também ter a mentalidade que o Senhor também me chamou para ser bênção, aonde quer